A paz do Senhor, queridos irmãos, quero meditar em um texto da Palavra de Deus que encontra-se em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E o tema que eu quero desenvolver nesse momento, 3 estágios da perfeição. A palavra grega traduzida como perfeito, nessa passagem, neste sermão chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, pode ser traduzido também por maduro, completo, cheio, algo acabado. Maturidade é um processo, depende de cada um e é condicional. Tem pessoas que passam a vida toda, ou seja, muito tempo já dentro da igreja, mas você, ao olhar para ela, ao conversar com ela, você percebe que ele não é maduro, não está completo, ainda falta alguma coisa. Então essa palavra perfeito, como a Bíblia a usa em referências aos homens, não se refere a uma perfeição sem pecado. Todos nós somos pecadores. Os personagens do Velho Testamento, descritos como perfeitos, obviamente não eram homens sem pecados. Podemos ver em Gênesis capítulo 6, versículo 9, estas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Mas aqui não quer dizer que ele não tinha pecado. Ele era um homem que buscava sempre estar em consagração, ouvindo Deus, andando com Deus, porém era um homem pecador. Podemos ler ainda, segundo Reis, capítulo 20, versículo 3, Ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Esse texto aqui está realmente falando sobre aquele episódio quando Isaías foi até a câmara de Ezequias, lá no palácio, e usou aquela palavra dura, quando ele disse, olha, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aí ele faz esta oração. Então Ezequias era um homem perfeito, coração perfeito, mas era também um homem pecador. Jó, capítulo 1, versículo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Não diz que ele era sem pecado, ele era um homem reto, sincero. Essa palavra é para mim e para você. O mal está diante de nós, mas o que diz? Ele desviava-se do mal. Então, o mal muitas vezes vem de frente para nós, mas nós temos que desviar dele. Implica ainda em desenvolvimento total, crescimento e maturidade piedosa. No hebraico, o sentido da palavra denota alcançar um alvo ou atingir um propósito. É o que nós estamos fazendo no dia a dia, nessa caminhada, esperando o nosso Cristo, a nossa eterna redenção. Queremos falar aqui sobre 3 tipos de perfeição. A primeira é a perfeição posicional. A segunda, perfeição relativa. E a terceira é a perfeição final. A perfeição posicional. Esta perfeição todo crente possui em Cristo. Olha o que está lá
em Hebreus 10:10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Aqui retrata justamente aquela grande operação operada por Jesus na cruz do Calvário para nos dar uma perfeição posicional. Estamos agora livres do pecado. Hebreus 10:14, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então observe que você foi tirado do mundo da força do pecado, mas tem a sua parte, você precisa se posicionar para desviar do pecado. A oferenda única de Cristo na cruz e seu resultado, isto é, a salvação perfeita, são eternamente eficazes. A salvação perfeita em Cristo é outorgada a todos quantos estão sendo santificados ao se achegarem a Deus por meio de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda 10:22 diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus 7:25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Note que a palavra no grego santificar aqui e no versículo 10 são particípios presentes que enfatizam a ação contínua no tempo presente. Eu estou santificado, fui santificado, mas eu preciso buscar sempre a santificação. A segunda perfeição é relativa. Observe Filipenses 3:15, quando Paulo escreve dizendo: pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Esta perfeição é a maturidade espiritual, especialmente em aspectos tais como vontade de Deus, amor, santidade, paciência, toda boa obra. Qual é a vontade de Deus? Paulo escreve aos Colossenses capítulo 4:12, saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Então, esta perfeição relativa tem que estar envolvendo a vontade de Deus. Claro que a vontade de Deus sempre é boa, agradável para mim, mas eu preciso buscá-la em amor. 1 de João 4:17-19, nisto é perfeita a caridade para convosco, para que no dia do juízo retenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor, antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então esta perfeição relativa também tem que estar envolvida o amor de Deus para comigo, o meu amor para com o meu próximo. Envolve também a santidade, 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessa, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Hoje, mais santo do que ontem. Amanhã, mais santo do que hoje.
A minha vida de consagração tem que ser contínua, todos os dias, buscando uma santidade, buscando uma perfeição. Então é relativa. Eu não posso caminhar, vamos dar aqui um exemplo, caminhar 10 dias na presença do Senhor e depois folgar 20 dias no mês, ou um dia sim, um dia não, ou somente no domingo. Não, é todos os dias, buscando a santificação. Isto estará me dando o que? Uma perfeição. Fala também da paciência. Tiago 1:4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. É algo que está faltando na vida do crente, paciência. Irmãos, como estamos vivendo momentos de impaciência. Ainda hoje estava no trânsito observando quanto os motoristas estão impacientes, principalmente nas grandes capitais. Você não pode dar um vacilo ou diminuir um pouco a marcha que já tem um se aproximando e dando luz alta e buzinando. Paciência, falta de paciência no trabalho, na família. Lembre-se que você é filho de Deus, que você está caminhando para uma perfeição. Então essa perfeição relativa envolve também a paciência. E para se adquirir paciência, Deus muitas vezes permite uma tribulação na nossa vida para testar se já estamos com paciência ou não. E ainda dentro desse item, toda a boa obra. Hebreus 13:21. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que é perante ele e é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. A última, a perfeição final, quando temos que entender que a perfeição da alma, no espírito, no corpo, que o apóstolo Paulo nega ter alcançado, quando ele fala lá em Filipenses 3:12, mas que será realizada quando da ressurreição dos mortos. Então nós vamos ler Filipenses 3, do 11 ao 14, para que possamos entender o que Paulo queria dizer com isto, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa interessante. Quando ele diz, uma coisa faço, Paulo se acha qual um atleta numa corrida, esforçando-se e correndo o máximo, totalmente concentrado no que faz, a fim de não ficar aquém do alvo que Cristo estabeleceu para a sua vida. Esse alvo era a perfeita união entre Paulo e Cristo, sua salvação final e sua ressurreição dentre os mortos. Meu querido irmão, minha querida irmã, quantas vezes você, assim como eu, achamos difícil essa caminhada. Quando alguém diz, olha, ser crente é muito fácil, esse cristão não está falando a verdade. Ser crente não é fácil. Não é coisa de brincadeira. É coisa de gente séria. Quando citamos aqui esta perfeição, ou seja, os 3 estágios da perfeição,
O que está retratado aqui é que você precisa se posicionar, você precisa estar relacionado com Cristo e você precisa aguardar o final de todas as coisas. Cristo vem nos buscar, é uma promessa, mas Ele vem buscar aqueles que estiverem prontos. Quando Paulo inicia dizendo, olha, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Aqueles que já partiram para Cristo estão aguardando o dia do arrebatamento. Nós aguardamos sim o arrebatamento. Cristo pode vir a qualquer momento, mas se Ele não vir, você partir para a eternidade, você vai estar aguardando a ressurreição dos mortos. Mas tem que estar com a vida perfeita. E quando Paulo diz, olha, não que eu seja perfeito, mas eu prossigo para aquilo para qual também fui preso por Cristo Jesus. Então você agora está unido a Cristo, vença as batalhas da vida, não desista. Deus está contigo. Concluindo aqui essa palavra, a busca constante da maturidade nos leva a termos uma vida santa. Por isso que eu disse, é todos os dias, orando, meditando, buscando, analisando a nossa vida, fazendo um check-up, como é que eu estou? Muitas vezes eu digo, muitas pessoas falam assim, olha, eu estou muito contente com o meu Deus, ao dar um testemunho, mas pergunte de vez em quando, Senhor, o Senhor está contente comigo, com o que eu estou fazendo? Com a minha vida diante de Ti, o Senhor está se agradando? 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ele não disse assim, tente ser santo, dê um jeitinho para ser santo, quem sabe você consegue. Não, ele determinou, sede santos, como eu sou santo. O Deus que te chamou é santo, o Jesus que te salvou é santo, o Espírito que opera em você é o Espírito Santo, ele está na sua vida. Eu quero orar por você, por sua casa e por sua família. Amado e querido Deus, neste momento, ó Pai, após termos proferido esta palavra, eu peço em nome de Jesus, para que o Senhor opere milagres, dando força, dando graça, operando no crescimento espiritual deste irmão, desta irmã, deste que é novo convertido, ou desse que já está há anos na tua casa. Abençoa dando força, graça, que possam tomar, Senhor, uma nova, uma retomada espiritual, buscando ao Senhor todos os dias, clamando, exaltando o teu nome, para a glória do teu nome, Pai. Eu peço a tua bênção e favor ao lar do teu filho, à casa do teu filho, à vida financeira deste, para que eles possam estar cada dia mais e mais buscando ao Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém, amém, Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa nação. Amém.